Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou trazendo a interpretação de Mateus 9, eu gostaria antes de pedir para que, se você não é inscrito, mas quer sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, nos diz entre cerca de uma, duas, três, quatro, 6 passagens em que Jesus Cristo realiza milagres. Então, o primeiro milagre de Jesus foi com o paralítico de Cafarnaum. Depois nos diz da vocação de Mateus, onde Mateus é chamado para ser um dos acompanhantes, discípulos de Cristo. Vemos do jejum, vemos a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, a cura de 2 cegos e um mudo e a seara e os ceifeiros. Esses são um dos milagres feitos por Jesus em Mateus 9. E assim diz: o paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco passou para outra banda, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Perdoado te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservaram. Dizendo-lhe eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E iam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tenha compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes:
crede vós que eu possa fazer isto? Disseram eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxe-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, e falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Só até aqui. Irmãos, então nós vemos em Mateus 9 cerca de diversos milagres realizados por Jesus Cristo. O primeiro milagre que é relatado em Mateus 9 é sobre o paralítico de Cafarnaum. Porque eles, indo ter com Jesus, eles se deparam com uma grande multidão. Então eles percebem que eles não poderiam chegar diante de Jesus com aquela multidão ali. O que eles fazem? Eles se levantam e sobem até em cima do telhado. No telhado eles fazem um buraco e eles deitam aquele aleijado na sua maca e descem ele de lá. E Jesus diz, filho, tem de bom ânimo, eis que os seus pecados lhes são perdoados. Mais ou menos assim. Então os fariseus e os escribas, se eu não me engano, que estavam ali, eles falavam, ele falou, que blasfema esse diz? Não é somente Deus que perdoa os pecados, ou seja, que blasfema diz esse? Somente Deus tem poder para perdoar pecados. E Jesus, conhecendo a intenção daqueles corações, disse para aqueles homens, o que é mais fácil? Dizer o teu pecado eles são perdoados, ou dizer pega a tua maca, levanta-te e vai para a tua casa. Mas para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Então o paralítico de Cafarnaum, então nós vemos em primeiro ponto isso. Depois Jesus Cristo, ele encontra um que seria os seus discípulos, Mateus, que estava em alfândega. E se eu não me engano, Mateus era publicano nos domínios de Herodes. Ele é um cobrador de imposto. Até que Jesus Cristo, indo ter com ele, chama ele para ser seu discípulo, ele larga. E ele era odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos nos domínios de Herodes e Agripa. E nós vemos então que Jesus chama Mateus e ele imediatamente larga a profissão que ele tinha, que era essa. E ele vai ter com Jesus Cristo. E nós vemos depois que o publicano Mateus, ele dá uma festa na sua casa e Jesus ele entra lá. E ele vem com eles os publicanos e pecadores. E os fariseus, o que eles disseram? Disseram para os seus discípulos, por que anda o teu mestre, por que o teu mestre come com os pecadores e os publicanos? Por que o seu mestre ele está comendo com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama? Em outras traduções. E Jesus responde para eles, eu vim não para curar os sãos, não para vir para os justos, mas sim em busca dos pecadores, para que se arrependam. E nós vemos isso. Vemos também que Jairo e a sua filha estavam morta, e ele chama Jesus Cristo, e Jesus, ele cura aquela menina, ele pega lá, e quando todos tinham a esperança que ela estaria morta, ela vive. Vemos também que a mulher no caminho, quando ele estava indo curar a filha de Jairo, a mulher acometida de fluxo de sangue toca no vestido de Jesus, e ela é curada, pois saiu virtude de lá. Depois nós vemos outro milagre, o milagre que Jesus Cristo, ele curou 2 cegos. E ele falou se eles tivessem fé e crescem, poderia ser curar os olhos dele. Então Jesus põe a mão nos olhos daqueles 2 cegos e diz, seja ele feito segundo a sua fé. E são curados. Além disso, criou o que estava cego e mudo. Então nós vamos ver aqui a seara e os ceifeiros. Nós vemos que a seara é muita, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Os ceifeiros são aqueles que pregam o evangelho, e a seara, se eu não me engano, são os ouvintes. Ou seja, são aqueles que recebem.
Então os ceifeiros são aqueles que pregam a palavra. Jesus estava falando que poucos são os ceifeiros da seara e que são poucos aqueles que pregam o evangelho. Ele nos pede para rogar a Pai que vem enviar os pregadores. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.